E aí, vamos falar sobre o doc da Xuxa. Teve foi pra estreia que teve no Rio agora? Teve Você uma foi? pré-estreia para. Fui. Eles fizeram a exibição ali do primeiro episódio, né? São 5. E então eu assisti ali junto com os convidados da Xuxa. Teve uma coletiva, a Xuxa falou ali, respondeu algumas perguntas e depois a gente assistiu o primeiro episódio. São 5 episódios total? Cinco no total. Aí vocês assistiram o primeiro. O que podemos esperar do primeiro, assim? Tipo. O primeiro é bem uma introdução ali ainda, o começo da carreira dela. É, o que dá para esperar assim do primeiro, que eu já vou adiantar aqui, é muito meme assim do começo da carreira da Xuxa, em que ela tratava muito mal as crianças. Ela falou disso na entrevista, né? Que ela chama a criança não consegue entrar num brinquedo, ela falava vai sua gorda. Então umas coisas assim e aí tem uns vídeos que mostram ali e ela fala, ela pede perdão, ela fala eu não sabia tratar, eu não sabia lidar, me colocaram ali naquele palco e falaram vai. E aí ela falava do jeito que ela falava com os amigos dela, né? Então não tinha a menor condições ali. Mas talvez será que não. Assim, eu não vivi muito esse começo, né? Acho que quando eu comecei a assistir Xuxa, ela já era a Sim. Xuxa, assim. Mas será que talvez esse jeito um pouco mais. Porque, por exemplo, eu me lembro como criança, eu não gostava. Nenhuma criança gosta de ser tratada como criança, de fato. Óbvio que tem os seus limites, mas assim, ela falar meio de igual para igual, talvez não tenha sido isso que tenha conseguido juntar na TV tanto a criança como o pai, como a mãe, como todo mundo. Vocês que acompanharam um pouco mais o começo, jamais estou chamando vocês de velhos. Mas assim, vocês têm uns aninhos a mais que eu. O que vocês acham desse jeito aí da Xuxa? Tipo, foi problemático na época? Eu não sei. Pelo que eu vi ali, né? Até tem isso no documentário. O Sherman fala para ela assim, que foi justamente o fato dela não ficar imitando uma criança na hora de falar que chamou atenção, que fez ela o diferencial dela. Ela falava do jeito dela e as crianças imitavam ela. E foi isso que fez, por exemplo, a Globo querer contratar. Eles queriam aquela pessoa, aquela apresentadora, em que ela ditava a forma que as crianças iam falar. E não ficava imitando uma criancinha ali, sendo que ela já não era mais. Então, acho que não foi problemático. Acabou sendo mesmo o diferencial dela ali nisso, né? É Boa. que hoje é bastante problemático, né? Ô, Tálamo, você assistia quando uma criança? Então, claro que eu assisti a Xuxa, né? Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, Celso, eu não sei, eu tô com Você tem 34 quanto? anos. É, Eu tô com eu tenho 22. 34. Tem 12 a 22, mais. pelo amor de Deus, Celso. Pelo amor... Eu não peguei essa época da Xuxa em que o Pazinho se referiu, né? Eu peguei quando a Xuxa era Xuxa mesmo, conforme você disse. Mas claro que eu assistia a todos os programas dela, gostava da interação. Acho super chato adulto querer imitar a voz de criança. Então esse diferencial da Xuxa realmente era algo que se destacava. Né? E estou acompanhando aí essas notícias sobre o documentário dela. Adorei a Marlene Matos aparecendo de relance ali, dando aquele esporro nela, né? Que a gente viu uma pinceladinha. Acho que tem muita coisa interessante. E até a Pituchita, a Ana Paula, não sei se você viu, Selfie. A Ana Paula, que participou comigo na Grande Conquista, estava lá nesse encontro também, com as Tá. ex-paquitas, ela foi. Mas ela foi no documentário ou na pré-estreia? Não, ela foi na pré-estreia, Eu lá acho que no evento. acho que é a pré-estreia, mas Mas não elas não se tinha. viam há anos. Tanto é que na Então, Grande Conquista, ela chorou uma época lá, ela contou uma história da Xuxa, chorou, que ela disse que ela precisava desse reencontro com a Xuxa, que era uma história que tinha uma lacuna que precisava ser preenchida e elas não conseguiram se acertar e o tempo fez com que elas se afastassem. Então foi bonito, ela pôde reencontrar a Xuxa e pela foto que eu vi elas estão abraçadas, né? Então acho que houve ali uma conversa para acabar com o que tinha de rusga aí do passado. porque eu lembro que quando deu alguma polêmica dela recente aí, teve um negócio de tirar ela de grupo, de Paquita, não teve um negócio assim, Pazinho, você lembra? Teve. Eu vou dar um spoiler para Por vocês aqui, favor, então. queremos. Eu conversei com a Ana Paula lá e ela me contou dessa volta à amizade com a Xuxa. Né? Ela me deu detalhes. Eu fiz uma entrevista em vídeo, mas eu não vou contar mais porque eu vou publicar esse vídeo na minha coluna ainda. Eu Mas só posso só dizer um. para vocês que fizeram as pazes, Ela estava feliz ali com o reencontro e rolou um puxão de orelha bravo da Xuxa na Ana Paula. Isso eu posso contar. Mas tem a ver com reality? Não, tem a ver com a vida mesmo.
Tem com as brigas que elas já tinham tido ali, né? Tem alguma paquita que não foi famosa? Eu acho que sim, né? Acho que tiveram várias até ali que não foram. Não vou lembrar agora de uma e tal. No documentário, pelo que eu não me engano, são 2 paquitas só que falam. A Andréa Veiga e a Tati, né? Que é a assessora de imprensa da Xuxa hoje em dia. Então elas são as que contam mais histórias ali. Mas na pré-estreia tinha muita gente, né? Todo mundo ali que é próximo da história da Xuxa deu um jeitinho de aparecer. Comparecer. Bom, e aí me conta sobre Marlene. Você publicou... Assim, uma coisa que eu tô vendo bastante no Twitter é que quando rolou esse spoiler no Fantástico, muita gente ficou revoltada, falou, a mulher não mudou, que escrota, que não sei o que, deu expor. E aí eu vi também ao contrário, um pessoal tipo, pô, mas ela fez o que precisava ser feito, agora é muito fácil jogar a culpa nela, ícone, enfim. E aí tá rolando até agora, eu entro no Twitter, vira e mexe, eu vejo isso. Que é uma galera defendendo e uma galera achando que realmente não mudou nada. O que você tem sobre isso, assim? O que você conversou com ela? Então, a Xuxa, né, ela até falou lá para os jornalistas, e muita gente interpretou que ela estava falando da Marlene, que ela falou que uma das chateações dela é quando as pessoas ficam do lado do abusador, que ela não queria isso. E aí muita gente falou, então ela está falando isso porque algumas pessoas estão tentando ver o lado bom da Marlene. Né? Eu nem interpretei dessa forma, mas ontem eu fiz uma matéria, né, na minha coluna de Splash, contando aí a minha experiência com a Marlene. Foram 2 dias, não foram os 19 anos que a Xuxa trabalhou com ela. A minha foram 2 dias. Eu fui para o Hotel Fazenda dela, né, na zona rural ali de Sergipe, perto de Aracaju. E fui a convite dela, na época eu trabalhava no site Ego. E aí foi a experiência que eu tive ali com ela, de conversa, de coisas que eu sei que a Marlene nunca falou numa entrevista. Né? Por exemplo, a sexualidade. Né? Ela falou que ela gosta de... Não importa para ela se é homem, se é mulher, que ela sente atração pelo que ela acha se a pessoa é divertida e tudo mais. Ela falou daquela forma toda discreta dela, mas assumiu ali, né, uma bissexualidade na nossa conversa, e é uma coisa que a Marlene nunca fala, né? A gente não viu outra entrevista dela sobre isso. Muito, muito bem. E teve outras coisas, né? Vários outros assuntos ali. Só para deixar claro, o assunto Xuxa estava proibido ali naquela minha visita. Então, por isso que a gente acabou indo para outros assuntos. E ela falou sobre vaidade, e ela falou que ela nunca casou porque ela tem medo de ser traída. O maior medo dela era ser traída. Rapaz, medo de ser... Bom, Ô, Tala, você já teve alguma experiência? Já gravou, entrevistou? Eu vi que você falou que você gostou do esporro da Xuxa. O que você achou? Não, chamou atenção, né, Selvo? Porque, assim, pelo que eu vi, elas não se reencontravam há 19 anos, né? Pelo menos, não sei se eu estou falando besteira aqui na informação. E aí, quando elas se reencontram, o normal, depois de 19 anos, um programa de televisão, um documentário está sendo gravado, dá um abraço na pessoa. Ela não deu abraço nenhum. Já sentou e começou a metralhar. Então, isso chamou, né, um pouquinho a atenção. Eu já entrevistei a Xuxa diversas vezes, mas nunca tive o privilégio, como Pazin, de entrevistar a Marlene. O que a Ana Paula passa para mim, e pelo pouco que eu pesquisei dessa história, a Marlene era uma pessoa extremamente difícil de se lidar, né, como profissional, uma pessoa que realmente é aquele chefe que todo mundo vai, que pessoa chata, insuportável. Mas, ao mesmo tempo, era a pessoa que fazia de tudo pelas paquitas, que na época, né, precisavam de uma blindagem, de uma proteção, tinha um assédio muito grande em torno das paquitas. E se não fosse a Marlene Matos, isso abre aspas para Ana Paula, que me contou na Grande Conquista. Se não fosse a Marlene Matos, o sucesso das paquitas jamais chegaria, né, ao êxito que teve, porque é ela que segurava as rédeas, ela que fazia aquele jogo sujo, né, aquela coisa de carregar o piano que a gente fala no futebol, que é o serviço chato, que é dar bronca, pegar o dinheiro, controla o dinheiro da pessoa, não deixa a pessoa cair em farra, não deixa, né, entrar pelos caminhos errados que a gente sabe que acaba desvirtuando. Então a Marlene tem, né, esses dois relatos, pessoas que gostam, pessoas que detestam. Eu acho um personagem interessantíssimo aí da história da televisão brasileira.
E frases de efeito, né, no Doc. Não sou condescendente com gente burra. Sim. Meteu essa nos primeiros 5 minutos de conversa. Sim. Falei, que isso? Então, a Xuxa, né, lá na entrevista com os jornalistas, ela contou que o Pedro Bial, que dirige aí o documentário, ele virou para ela no começo e falou: eu posso chamar quem eu quiser, qualquer pessoa, para entrevista? E ela falou: pode. Aí ele falou: eu posso chamar a Marlene Matos? E ela falou: pode, deve. E depois que ela falou isso, ela disse que ela ficou pensando: putz, será? Entendi. Ela meio que deu a entender que, tipo, agora eu já falei que pode, vai. Né? E aí perguntaram para ela o que ela tinha achado desse encontro, que a gente viu esse trechinho, né? E ela definiu esse encontro como uma grande decepção. Eu acho que ela esperava esse abraço que a gente falou aqui, de chegar e de repente até me perdoa, vamos tentar acertar as nossas diferenças. Mas pelo que eu entendi, né? A gente ainda não viu o encontro completo, não rolou isso. Ela definiu ali como uma grande decepção e a Marlene continua sendo ali um desafeto dela, né? Mas assim, também, eu entendo que ela esperava isso, mas acho que também, pelo outro lado, a gente tem uma pessoa que é 19 anos, como ela disse no documentário, tipo, ela é massacrada por fãs, por uma legião de gente, que talvez ela via ali um ponto de, tipo, acho que também pra ela deve ter sido uma coisa, ou eu vou lá, pra minha redenção, desculpa, errei, vamos recomeçar, ou tipo, não, é isso mesmo, e eu sei que vai ter uma galera que vai concordar comigo, e eu fiz porque eu fiz, e vambora. E acho que ela foi por esse caminho, né, e funcionou de certa forma, porque eu acho que se tivesse sido talvez um encontro muito tranquilo, não sei se chamaria tanta atenção, por exemplo, eu tô curioso pra ver qual vai ser o desenrolar ali. Pelo pouco que a gente viu do teaser, a Xuxa meio que dá uma chorada ali, ela fica meio emocionada em algum momento e tal, e a gente não sabe como acabou isso, né? Tem mais alguma participação ali que você sabe? Tem a participação daquele ator que gravou com ela o tal filme polêmico lá, né? O Amor Estranho Amor. Ele era uma criança na época, eles se encontram aí depois de muito tempo, 40 anos, eu acho, né? Mais de 40 anos. E pelo que eu vi, ele fala para ela que o filme prejudicou ele também. Eles têm essa conversa ali. É que a gente viu poucos spoilers dessa conversa, mas tem esse encontro ali deles, né? Que é outro assunto que a Xuxa resolveu tocar, né, nesse documentário, que também é polêmico aí da carreira dela. Nesse momento, está no segundo lugar dos TTs agora, uma pessoa que eu vi que pediram bastante, né? Porque acho que o auge era a Marlene Matos. Quando ela foi, a galera falou, pô, então ela está disposta a desenterrar qualquer assunto para resolver. E aí está aqui nos TTs hoje, pediram, acho que no Doc, a Galisteu. Não, ela é mencionada, você sabe? Foi falado em algum momento? Não foi falado em nenhum momento, assim. Nossa, é bem curioso, né? Esse encontro aí ia ser bem curioso. A Xuxa falou que ela não citou nomes, mas ela falou que faltaram alguns encontros que ela gostaria de ter e que ela tirou alguns assuntos muito polêmicos do documentário porque ela achou que as pessoas só iam falar desse assunto e são segredos. Ela disse que ninguém sabe ainda, que tem pontos da vida dela que são muito polêmicos e que ela ainda vai falar algum dia, mas que ela não quis falar agora, porque senão a gente ia ficar falando só disso. Documentário segunda temporada, não é mesmo?